Oi, gente, tudo bem? Desculpa a demora, mas a nossa apresentação estava verde, então a gente demorou para conseguir deixar ela branca de volta. Mas agora está tudo bem. A gente vai falar sobre conteúdo 2.0. Nós somos Indiretas do Bem. Prazer. Olá. E a gente vai falar um pouco da nossa experiência, como nasceu o projeto, como que a gente lida com cópias do projeto, enfim, derivados, keywords, e como que a gente consegue ganhar dinheiro com conteúdo na web hoje. A gente tem esse slide que geralmente apresenta como foi que surgiu a ideia do Indiretas do Bem. A gente sempre se conheceu por ter um grupo de amigos muito parecido, mas a gente começou a trabalhar numa agência juntas, que era a DM9, e ficava só as duas na salinha, e mais o diretor de arte, então começamos a criar intimidade. E os nossos amigos um dia estavam brigando muito na timeline, muitas indiretas, não com a gente, mas a gente observando e falando, putz, que saco. E a gente pegou e criou o Indiretas do Bem brincando, assim, anônimas, para não parecer que a gente estava provocando as pessoas também, mas criou. E nesse mesmo dia, o negócio saiu do nosso controle. E a gente resolveu continuar, tocar o Indiretas. No final daquela tarde, a gente já tinha 1000 pessoas na página e a gente não falou que era nossa, a gente divulgou muito pouco. As pessoas achavam que era uma ação de marca, falavam, ai, pelo menos podiam ter contratado um DA, né? É tão feio. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Essa foi a primeira que a gente fez. E aí todo mundo, nossa, que coisa horrorosa. A gente fez no Paint, a gente estava brincando. Vocês que levaram a sério, gente. Não tinha Photoshop na nossa máquina, a gente é redatora. Então, a gente fez o que tinha e as pessoas começaram a postar no Twitter. Nossa, que marca será que é? Sugeriram Quem Disse Berenice, né? Começaram a especular que era de várias marcas. A gente, não, calma, galera. É apenas uma brincadeira. E a gente ficou rindo, se divertindo com aquilo. Mas a gente percebeu que as pessoas curtiam falar bem umas das outras e ter um espaço para isso na internet, que até então não existia. Então, a gente começou a receber muitos pedidos e muitas pessoas comentando, falando, nossa, que legal, eu não imaginava. E, com o tempo, a coisa foi crescendo e a gente resolveu manter. Em um mês, a gente já tinha 100 mil fãs. E, assim, a gente não entendia, porque toda semana virava, tinha mais de 10 mil pessoas na página cada semana. E a gente não tinha controle sobre aquilo, a gente não fez ads nunca no Indiretas do Bem. A gente nunca patrocinou o conteúdo e continuava crescendo. E falamos, vamos continuar brincando, porque a gente tinha um horário de almoço consideravelmente grande, eram 2 horas, a gente preparava as imagens nessas 2 horas, programava e depois deixava as coisas rolarem. E aí, no final do dia, a gente ia olhar o que aconteceu. Então, a gente programava na hora do almoço, saía para viver, voltava e via o que tinha acontecido. Com o tempo, a gente mudou o formato, a gente pediu para uma amiga designer, ela montou, baseado no que a gente tinha feito, esse formato que é o que vocês veem hoje lá na página. Tem algumas outras formas que a gente usa de publicar, porque a gente tenta inovar o tempo inteiro, até para não ficar muito repetitivo, mas o padrão que as pessoas mais gostam, que elas mais interagem, é esse. E essa é uma coisa muito importante também. Você, no Facebook hoje, trabalha com observação. Você publica e você tem que descobrir o que o público ele recebe melhor, o que ele não recebe. Então, são testes. Às vezes você vai ver um formato que é completamente diferente, o pessoal vai receber bem, vai interagir, a gente vai fazer mais vezes. E às vezes a gente percebe que tem que fazer mais isso, porque quando a gente sai um pouquinho disso, as pessoas já ignoram o conteúdo. Elas não reconhecem tanto Indiretas do Bem com outros formatos. A gente faz, elas interagem, mas o que dá muito certo, que as pessoas gostam até hoje, é o formato do card padrão, que a gente chama. E ele mantém a mesma ideia que a gente tinha quando a gente fazia no Paint, mas agora a gente faz no Photoshop, bonitinho. A gente tem um banco de imagem comprado que a gente usa para usar os ícones. A Ari também ilustra, então às vezes a Ari mesma faz o desenho. Mas todas as imagens que a gente trabalha hoje são de banco, são imagens que estão protegidas, ou imagens de divulgação de artista, imagens que a gente não vai ter nenhum problema, enfim. Quando a gente percebeu que o Indiretas do Bem não era só uma brincadeira, a gente já estava ganhando mais ou menos o que a gente ganhava na agência no Indiretas do Bem, e a gente só fazia ele durante o horário de almoço. A gente parou para pensar no que a gente estava insatisfeita no dia a dia de agência, já tinha algum tempo, e aí eu resolvi sair da DM9 e tocar só o Indiretas do Bem. A Jéssica mudou de agência, foi para outro cargo, e eu comecei a tocar só Indiretas do Bem para conseguir fazer com que as coisas crescessem.
E o assunto dele ele não morre nunca, é uma coisa que a gente pode fazer eternamente, sempre vai ter indireta do bem, sempre dá para voltar em coisas que já passaram. Então a gente achou, não, dá para fazer coisas legais aqui. E a gente resolveu investir tempo nisso. O mais legal do Indiretas do Bem é o que acontece nos comentários da página. Não sei se vocês chegaram a reparar nisso, mas o card é só uma ponte que acontece ali entre as pessoas que estão nos comentários. Então, é um que marca o outro, é uma corrente que não termina. Então, a viralização da página ela é constante, porque se ela marca uma pessoa que não conhecia, a pessoa entra lá, lê e marca outra, e assim por diante. Tá cortando. Se trouxe a me zoar. A gente resolveu investir tempo a partir daí, então. A Jéssica também saiu de agência, a gente trabalha exclusivamente com Indiretas do Bem hoje. O nosso canal deixou de ser exclusivamente Facebook, nós temos Facebook, Instagram, YouTube, blog, Google+, e cada página, cada canal tem o seu formato, porque não adianta replicar o conteúdo se a pessoa está no Facebook, ela está no Instagram, ela está em uma rede, ela não quer entrar e ver a mesma coisa em todos os lugares. Então, a gente faz cada um de um jeito, de acordo com o que as pessoas receberam melhor nesses nossos testes. No Instagram, a gente faz os cards à mão. No Facebook, a gente continua com o mesmo padrão. Às vezes, a gente faz um ou outro à mão, mas o que as pessoas realmente gostam são os cards que a gente faz no Photoshop, bonitinho. No YouTube, a gente trabalha 2 formatos, que são os vlogs, onde as pessoas conhecem um pouco mais da gente, veem a nossa cara, porque até então o projeto ele era anônimo, então ninguém conhece quem faz, então a gente fala, oi, a gente existe, porque muita gente não sabe quem é a gente. E a gente também tem os vídeos de quem participa dos desafios do Instagram, que a gente pede toda semana para as pessoas mandarem fotos de algum tema, e a gente seleciona as fotos mais bonitinhas e monta um vídeo no final da semana, e isso também sobe no nosso YouTube. Então, hoje a gente tem esses canais. O mais forte é o Facebook, que tem 7,5 milhões de pessoas. O Instagram é o segundo mais forte, tem 71.500 pessoas. Os outros canais funcionam como canais de apoio. O YouTube está crescendo porque a gente começou a fazer só agora no fim do ano. E o que as pessoas mais procuram é participar dos desafios do Instagram, que a gente dá temas para elas, elas mandam as fotos, e depois de 15 dias ou uma semana, depende do período do desafio, a gente produz um vídeo motivacional com as fotos das pessoas, elas super curtem encontrar a foto delas lá, ganhar prêmio a melhor foto. E o Facebook, que são as indiretas mesmo, ninguém vive sem. No ano passado, no finzinho, a gente descobriu que é uma das maiores comunidades do Brasil de conteúdo independente, embaixo de Vagalume e Melhor com Saúde, na verdade, pelos Social Bakers. O Vagalume não é independente, então não conta pra gente. E o que a gente acha mais legal é porque a gente é a única página que tem um conteúdo independente, que é produzido para isso, que é pensado para Facebook, que é uma estratégia em que a gente realmente faz todos os cards, é tudo produzido pela gente, a gente não pega nenhuma imagem daquelas de Tumblr e replica, é tudo a gente que faz, e a gente tem um cuidado muito grande para manter a nossa identidade e construir isso em todos os nossos canais, principalmente no Facebook, que é onde a gente tem mais gente. Então, hoje, depois que a gente estruturou todas as redes, a gente começou a encontrar novas maneiras de ganhar, de monetizar, então a gente tem todos os canais. O blog, que fala de tudo isso, pode passar. E, além disso, a gente tem produtos licenciados, então canecas, almofadas, quadros. Já tivemos uma coleção de camisetas que está esgotada, mas já aconteceu também. E, o ano passado, a gente lançou o Livro do Bem, 10 mil cópias, foi tipo a maior surpresa para a gente, o pessoal está gostando muito. E é uma coisa que foi nova para a gente, porque a gente nunca tinha trabalhado com impresso. E foi a experiência de juntar tudo que a gente fazia em todas as outras redes numa coisa só e testar a recepção das pessoas. Porque elas não sabiam o que esperar de um livro do Indiretas do Bem. E a gente não sabia como fazê-las entenderem isso, e a gente só tinha os nossos canais para mostrar isso para elas. E uma coisa que a gente sempre quis, desde o começo, é trabalhar cada rede de uma maneira diferente. Então, o livro também a gente queria trabalhar de uma maneira única e que não fosse só um card. Até porque muita gente falava, nossa, mas como será que vai funcionar um livro em que eu não posso marcar as pessoas? Que é a essência do Indiretas do Bem. Então, o livro ele tem essa pegada interativa, que a pessoa pode participar, escrever dele justamente por isso, para a gente manter a identidade do Indiretas, a essência dele dentro do livro também. A gente fez uma festa também até o final do ano passado, na Augusta, no Anexo B, que era uma festa pop, que também a gente fala bastante de música, de entretenimento no blog, e isso também faz sentido para a gente.
Então, as formas de ganhar dinheiro, apesar de ser com o conteúdo da internet, a gente encontrou maneiras de transpor esse conteúdo para outros universos e render a partir disso. Então, a festa tem o nome do Indiretas, tem a gente, o público ajuda a escolher as músicas no evento, dinheiro. Produtos licenciados, o Insta do Bem, que é o desafio, e hoje é a nossa maior forma de lucro na internet. Por quê? Porque a gente faz o conteúdo patrocinado, ele é lucrativo para quem participa, porque as melhores fotos ganham prêmios, é lucrativo para quem está anunciando, porque o patrocinador aparece em todas as postagens do período. E os livros que entraram agora, a gente publicou o primeiro em novembro e tem um para maio, para ser lançado, e que a gente ganha com direitos autorais. Nem tudo são flores. Nesse meio do caminho, um monte de gente copiou, porque é isso que acontece quando a gente publica uma coisa na internet. As pessoas veem que o formato faz sucesso, veem que é um formato simples. O Indiretas do Bem é a coisa mais simples do mundo, é aquela coisa, como ninguém pensou nisso antes. E muita gente pegou o caminho, pegou o bonde e aproveitou. Então, tem várias versões menores da gente que também ganham dinheiro com isso, que também se beneficiam disso. A gente nunca chegou a processar ninguém, enfim, ir atrás, porque a gente entende que a internet, a gente sempre teve pirataria, a gente sempre viveu... a internet nasceu disso, né? Em torrent, MP3, a gente sempre esteve acostumado com essa terra de ninguém. E é comum a gente ver esse tipo de coisa, gente que pega a nossa imagem e corta o logo do Indiretas do Bem, coloca o logo dela. A gente sabe que isso acontece na internet, desde que ela não esteja atrapalhando a gente não vê por que a gente entrar numa discussão com ela, enfim. A gente tem a marca registrada, tudo certinho no INPI. Foi a primeira coisa que a gente... Meu Deus, tá chovendo no computador, gente, por isso que a gente tá... Se explodir, você já sabe. Então, existem algumas medidas que a gente pode fazer quando você cria uma coisa na internet. Apesar das pessoas acharem que a internet é terra de ninguém, que você publicou lá e qualquer um pode usar, está no Google, a imagem está liberada, não está. E vocês têm como se proteger. Então, a nossa primeira medida foi registrar no INPI nosso logo, nossa marca. Se alguém publicar um perfil, qualquer coisa do bem, que tenha o nosso logo, que use as nossas imagens, a gente pode entrar em contato diretamente com o Facebook, Tumblr, Instagram, pedir para eles retirarem do ar. Eles são muito severos com isso. Se você denunciar alguma coisa no Facebook por preconceito, por assédio, é mais difícil. Mas se você denunciar por direitos autorais, como é uma coisa que pode pesar para eles, eles tiram muito rapidamente do ar. Então, a gente só tirou o Tumblr do ar, porque o Tumblr estava copiando realmente muito as nossas imagens, e eles colocavam todos os Google Ads do universo, e as pessoas achavam que era a gente, a pessoa realmente falava como se fosse a gente. Aí a gente falou, não, peraí. A gente entrou em contato com eles, a gente entrou amigavelmente para resolver a situação. A gente falou umas 2 ou 3 vezes, tipo, olha, só não diz que é a gente, sabe? Porque tava lá, Tumblr oficial do Indiretas do Bem, não era oficial. E aí a menina respondia lá, tipo, estou muito feliz que vocês estão aqui, meus fãs. E a gente, tipo, quem é você, cara? Então a gente entrou em contato com o Tumblr lá, em inglês mesmo, mandou tudo que aconteceu, a gente explicou tudo, mandou as imagens que estavam no Facebook e as imagens do Tumblr, todos os links, todos os prints. Eles tiraram o Tumblr do ar, a gente não consegue recuperar a URL, mas pelo menos ela não existe mais. A gente tentou resolver amigavelmente e não conseguiu. E assim, não acontece só no Tumblr. Quando a gente criou o Indiretas do Bem, o mural dele era aberto. E aí outras pessoas criavam páginas iguais, as pessoas mandavam sugestão no mural, essas pessoas vinham, pegavam as sugestões, faziam e comentavam no nosso mural. Olha, fiz aqui na minha página. Ou era pior, ela pegava o nosso logo, o nosso nome, escrevia Indiretas do Bem. Oi, querido, está publicado, e não era a nossa página. E aí você falava, o que está acontecendo? E aí a gente bloqueou. Desde o começo a gente teve essa preocupação de usar conteúdo liberado para o Creative Commons, porque copyright pode criar sérios problemas. E é muito importante saber que mesmo no Creative Commons, você tem que ficar de olho na licença, porque não pode ter uso comercial, não pode modificar alguns conteúdos, e as pessoas não sabem. Mas, nesse sentido, dá para resolver amigavelmente. Então, você deixa lá um aviso para se alguma pessoa se sentir ofendida com o que você utilizou, pedir para retirar. E se você vê que as pessoas utilizaram, tenta diretamente resolver de forma amigável. Outra coisa que acontece bastante é as pessoas terem as mesmas ideias ao mesmo tempo. A gente trabalhou em agências, a gente sabe que isso acontece de verdade, não é mito. Principalmente quando você trabalha, às vezes, em marcas parecidas, em players semelhantes, é comum você ter uma ideia parecida com a outra marca de shampoo.
Isso é normal, mas o problema é como que a gente lida com isso e como que a gente vai dizer quem veio primeiro ou não. E aí acontece uma coisa também, nem todo mundo tem referência. E as pessoas se aproveitam disso para crescerem. Então, elas veem uma coisa muito legal e elas resolvem adaptar esse conteúdo. Elas pegam coisas de fora, que nem aconteceu no ano passado, o caso da psicóloga sincera. Não sei se foi ano passado ou retrasado. Mas que o menino pegou as tirinhas gringas, fez uma versão brasileira, que fez muito sucesso no Facebook, foi parar na Folha de São Paulo, e aí alguém que conhecia o autor verdadeiro denunciou, houve uma grande confusão, saiu do ar, o cara teve que deletar a página. Mas acontece isso com frequência. Esse foi só um exemplo que foi descoberto. Hoje em dia, o que mais tem é gente que vê um conteúdo lá bonitinho, acha fofo, e para não ser processado, o que acontece? Ele transforma, ele recria esse conteúdo o muito que acontece é assim, às vezes a pessoa pega uma referência de fora, faz exatamente a mesma coisa, ganha fama em cima disso, e daí ela começa a criar uma identidade para ela, criar uma coisa diferente, baseado no que as pessoas estavam falando. Mas, querendo ou não, ela começou numa cópia, ela começou pegando o trabalho de alguém e se apropriando. E aí, como fica? O que acontece com esse artista que foi copiado, que não recebeu o crédito, que não recebeu royalties de nada, e tem um cara que ganhou fama em cima do trabalho dele, da criação dele? Ou essas páginas que tem milhões de seguidores e você entra, é só imagem do Tumblr, imagem que... Tipo, nada é produzido, tudo é publicado. Enquanto está ali, tudo bem, mas a partir do momento que essa pessoa começa a ganhar dinheiro com o que é publicado de outras pessoas, ela corre um grande risco. Então, se você quer monetizar alguma coisa, se você trabalha para alguma marca, se você está produzindo conteúdo de um canal que vai receber dinheiro ou que assina alguma marca, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai publicar. Então, até para divulgar o post do blog de alguém, que é uma coisa que acontece muito também. Eu já trabalhei com conteúdo de marca que a gente produzia... tinha os blogs parceiros e tipo, olha essa receita no blog da fulana. A partir do momento que você não avisou a fulana e publicou a foto dela no seu canal de marca, sem avisar para ela, você pode ter uma treta muito grande. E aí que tá. A gente falou, sempre existiram criações parecidas, os memes estão aí para a gente brincar. É muito divertido quando a gente vê marca participando de meme, mas não faz sentido participar de algumas coisas. Não faz sentido você utilizar as coisas de forma inconsciente, que foi o que aconteceu essa semana com o meme do Chico Buarque, desculpa, que foi utilizado pelo Shopping Fortaleza. Eles fizeram uma imagem... Não, Teresina. Foi Teresina. Desculpa, Fortaleza. E aí o que aconteceu? O Chico Buarque processou, porque é uma marca, é uma empresa, uma instituição se apropriando da imagem dele sem autorização. Então... como que você lida com isso? Então, você tem que tomar cuidado, porque você está colocando a cara de outra pessoa na sua marca, e você é uma agência, tem pessoas sendo pagas para fazerem aquilo. Por que você não paga um banco de imagem, não estrutura? Não faz sentido você pegar simplesmente uma foto que está na internet, é da internet, e aí você coloca lá, créditos internet. Não faz sentido, você não tem defesa legal, e quando você está trabalhando com marca, é legal. O que acontece? Quando a gente foi chamada para falar sobre isso aqui, foi uma semana que eu estava realmente nervosa, porque eu nem lembro o que foi que eu vi, mas era alguma coisa de marca utilizando coisas, criações nossas, e aí sem citar a gente. E aí, quando a gente falou com a pessoa que cuidava da marca, a pessoa falou assim, é uma homenagem. Não, gente, não é uma homenagem, porque se fosse uma homenagem, tinha nosso nome lá. Vocês pegaram a nossa ideia, copiaram, porque estavam com preguiça, e colocaram lá. O cliente aprovou porque ele não faz a mais puta ideia do que está acontecendo na internet, é por isso que você é pago para produzir esse conteúdo. E a partir do momento que assim, eu sei que nas agências tem pessoas que são pagas como exclusivas, que são ditas como exclusivas, mas que cuidam de várias contas. Eu sei que a correria é louca e que é muito conteúdo para cuidar por semana, mas tem que ter muito cuidado, porque a gente não compra briga, a gente não corre atrás de ficar por enquanto, porque a partir do momento que for uma coisa que for danosa para a gente vai fazer isso. Foi por isso que a gente teve as medidas legais desde o início. Mas existem pessoas que compram briga por coisas muito menores e que se dão bem, porque é coisa séria, direito autoral. Aqui no Brasil não é separado direito autoral de internet e físico, e a lei serve do mesmo jeito para todos. É complicado a gente falar de quem criou o que na internet, porque a gente está muito acostumado com isso de terra de ninguém e não é bem assim.
Ainda mais quando tem uma pessoa que está produzindo, que está sendo ganha para produzir um conteúdo e a pessoa só vai lá e copia e posta na página do cliente dela. Isso pode render um processo muito grande, ainda mais dependendo do tamanho do cliente dela, isso pesa muito. Então, se você é sei lá, um McDonald's, você copia, é muito diferente se você for, sei lá, o tiozinho da esquina que copia. Então, o processo é muito maior também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pega, de onde a gente pega e sempre dar os créditos do que a gente está usando. Então, afinal, quem que paga o conteúdo 2.0? No nosso caso, em particular, que é o que a gente estava falando, a gente utiliza o nosso espaço da internet para vender a nossa imagem. A gente torna a nossa imagem muito forte com as indiretas no Facebook, com as histórias que a gente compartilha no blog, com os desafios que a gente faz no Instagram, e pega essas plataformas e traz para fora. Então, o que dá dinheiro? Conteúdo, produtos licenciados, conteúdo patrocinado. A licença da Caixa Econômica que a gente tem no Instagram, até porque poucas marcas têm essa licença, então, quando ela precisa realizar uma promoção rápido, a gente já tem tudo isso resolvido, que é uma coisa que demora 2, 3 meses para sair. Então, quando a gente consegue isso, é muito fácil para a gente conseguir vender, mas é uma coisa muito cara também. Para você manter. E aí, fora do tudo nosso mais. universo, tem quem ganha dinheiro com publi editorial, YouTube, que paga pelos ads. Tem banners Tem de blog. redes, hoje em dia tem cada vez mais redes, é Voxus essa rede nova. Sim. Tem uma rede que chama Voxus, que também paga pela exibição de vídeos da pessoa, a assinatura dos clientes. Então, existem infinidades de maneiras de ganhar dinheiro. A partir do momento que você se preocupa em criar o conteúdo autoral, em que você não deve nada a ninguém, porque é muito sério, e a gente vai ficar martelando isso infinitamente, falando que é sério. É muito sério utilizar o conteúdo de outras pessoas quando você está... Mesmo quando você está começando, porque em algum momento que você quiser ganhar dinheiro com isso, você vai ter que prestar contas. Então, a gente sempre toma muito cuidado e uma coisa que a gente sempre quis era criar formas de rentabilizar o projeto de maneiras diferentes. Então, a gente criou os produtos, a gente teve essa licença da Caixa Econômica, agora a gente tem o livro. Então, são coisas diferentes, além do banner do publi editorial, para a gente conseguir monetizar isso e levar para o maior número de pessoas possível, porque a partir do momento que você leva para outro tipo de plataforma, para outro tipo de comunicação, é um outro público também que você vai atingir. Então, você dá uma almofada. Minha amiga comprou uma almofada, ela está na Noruega, ela comprou para a tia dela no interior do Rio de Janeiro, sabe? Então, é uma coisa que você consegue, através da internet, conectar pessoas e levar isso para o offline também. E assim, vai haver pirataria mesmo assim? Vai. Já aconteceu da gente tá um dia distraída na página e chegar uma mensagem. Olha o que eu vi aqui. Aí tem uma foto de camisetas de indiretas do bem numa barraquinha da 25 de março. Gente, como é que a gente vai controlar esse tipo de cópia? Não tem condições, assim, de sair batendo em barraquinha. Só que, a partir do momento que o registro é nosso, se a gente souber quem é o responsável por isso, a gente pode criar um grande problema para essa pessoa. E, assim, o legal não é pensar como a pessoa que vai criar o problema, mas pensar como a pessoa que vai ser processada. Porque a chance é muito maior. E é isso, gente. A gente foi bem sintética e bem rápida, porque eu acho que dá para desenvolver muito melhor com a dúvida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, que eles vão dar o microfone. E a gente queria mesmo levantar a discussão, porque o que a gente acha é isso, que não existe a forma correta de você ganhar dinheiro na internet. A internet é uma coisa que muda o tempo todo, a gente sabe disso, então a gente está sempre tentando fazer uma coisa diferente, fazer coisas novas, ganhar dinheiro de formas diferentes com a internet. Então a gente queria levantar essa discussão e ver o que vocês têm para falar também. E é isso. Boa tarde, primeiramente. Eu queria perguntar como vocês conseguiram capital inicial, pensando assim, para vocês saírem do trabalho que vocês tinham para ficar independente na internet. Quanto vocês mais ou menos tiveram assim, de investimento ou de ajuda, custeio, crédito, não sei como vocês fizeram, se puder dar uma informação como foi esse processo. A gente não teve investimento. A gente saiu na cara e na coragem, tipo, essa é a minha ideia. Ela está rendendo, a gente fazia postagens patrocinadas, a gente tinha o blog, a gente já fazia participação em evento e a gente sabia que mensalmente a gente conseguiria tirar mais ou menos o que a gente conseguia na agência e foi no risco. Foi tipo, vou arriscar, eu vou
me dedicar a isso, porque enquanto você está na agência, as coisas vêm até você. E se elas não vierem, você não vai ganhar nada. Se elas vierem, você talvez faça. E a gente estava saindo para correr atrás de coisas. Então, a gente sabia que o mínimo a gente ia ter para se sustentar nesse período. Quando a gente pediu demissão, também teve a questão do dinheiro que a gente recebe quando a gente sai. A gente tinha essas garantias, mas certeza, investimento, não teve nenhum. Foi tudo no planejamento mesmo. Então, a gente pegou e falou, não, vamos guardar tanto dinheiro para ficar 3 meses em casa. E aí, a gente ia guardando. Então, foi tudo uma questão de planejamento. A gente teve investimento da gente mesmo e de Deus. Oi, tudo bem? O que vocês aprenderam a respeito de fidelizar o público? Fidelizar o público? Bom, o Indiretas do Bem ele tem essa coisa meio orgânica, que é o que a gente falou. Desde o começo, as pessoas, qualquer frase remete a alguém que você conhece, ou a você mesmo, ou alguém que você está pensando e talvez nem gostaria de pensar, mas é um jeito de você chegar na pessoa e se aproximar. Então, isso foi meio natural. O que a gente aproveitou percebeu que as pessoas queriam que a gente publicasse, então elas mandavam sugestões, a gente tentava ao máximo fazer as sugestões que elas pediam e ver como estavam rolando as interações ali para gerar sugestões a partir daquilo também. Então, o público se tornou fiel a partir disso. Eles estavam procurando a frase tal, eu vejo lá que existem indiretas e eu pensei nessa aqui que eu queria mandar para a Jéssica. Gente que me traz café da manhã quando eu acordo. E aí eu vou lá e peço, meninas, fazem isso. Aí a gente fez, a pessoa gostou, então eu vou ficar aqui porque sempre vai ter o que eu quero. Até quando a gente pede sugestão na página, a gente fala, fiz tal coisa. Aí vem alguém, nossa, vocês nunca fizeram a minha, estou muito chateada. E a gente responde, fala, não, é porque a gente recebe tipo 500, 600. Não tem muito como a gente poder, isso num post, quando a gente faz publicação. Nós somos 2, não dá pra gente fazer todos. E a gente tem uma média de 5 publicações por dia, 3 indiretas por dia, mais ou menos. Então, a gente não consegue fazer esse volume tão grande, a gente tem que também entender o que a gente consegue abranger mais pessoas. Então, o que vai fazer mais pessoas se identificarem com aquele post do que fazer uma coisa muito específica que só 2, 3 pessoas vão interagir com aquilo. A minha pergunta pode parecer um pouco pessimista, mas quando você tem uma empresa que você ganha dinheiro, você precisa pensar em monetizar ele no futuro. E como é que vocês fazem um planejamento para longo prazo continuar faturando com indiretas do bem, já que na internet tudo muda muito rápido, e aí pode ser que daqui 2 anos as pessoas gostem só de publicar frases negativas, por exemplo. Como é que vocês fazem esse planejamento? Então, a gente tem a coleção de produtos, a gente renova sempre. Então, isso é um negócio legal, porque isso continua rendendo pra gente, as pessoas continuam comprando, e isso é uma coisa mais a longo prazo, porque é produção de produto e com livro também, porque é uma coisa que continua vendendo, a gente consegue ter uma renda mensal com isso. E a gente também tem a preocupação de estar mudando junto com a internet. A gente está conectado o dia inteiro, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está acompanhando o processo, então a gente vai se adaptando a todas as coisas. Então, as pessoas querem que a gente fale em vídeo, a gente vai para o YouTube. As pessoas querem que a gente fale sobre isso ou aquilo, a gente cria esse novo canal. As pessoas querem que a gente não faça só indiretas, mas faça frases motivacionais, acompanhe o que a gente está passando, a gente vai incluindo isso nos nossos canais, então a gente tenta se atualizar sempre. Ele é um projeto completo que pode mudar a qualquer momento, porque a gente muda, tanto é que se você for olhar nosso Instagram como começou e como está hoje, mudou muito. Nossa página mesmo, as indiretas, não é só mais indireta, o blog ele desenvolve cada vez mais assuntos, temas, a gente tenta acompanhar muito, não dá para prever a longo prazo realmente, porque a internet de um dia para o outro pode fazer assim e acabou o Facebook. Mas, na medida do possível, a gente tem esse olhar, a gente guarda nosso dinheiro também e tem esse olhar crítico sobre as coisas e acompanha o que está acontecendo para poder acompanhar sem perder o bonde. Eu acho que mudar é a palavra essencial, assim, porque a gente mantém sempre a essência do que é o Indiretas do Bem, que é o quê? Falar coisas boas, ouvir histórias das pessoas, o que elas têm para contar, inspiração de vida, amor, tudo isso são coisas que une o Indiretas em todos os seus canais e a gente tenta trabalhar esses assuntos de formas diferentes, fazer com que isso renda em formatos diferentes, cada vez mais. E a gente também está criando o tempo todo. Não é uma coisa fácil, às vezes a gente fica meio pirada, a gente enlouquece, porque nem terminou um projeto, já está com uma ideia aqui, e a gente sabe que agora a gente tem a oportunidade de colocar isso em prática, a gente tem que correr atrás.
Porque quanto mais ideias a gente tiver tirando do papel, transformando, vendo o que funciona, o que não funciona, mais chance tem disso continuar. Oi. Eu estou com uma dúvida que eu estou observando. Eu tenho vários amigos com startup, com projetos novos, e às vezes eu gostaria de saber, no caso de vocês, a família às vezes não entende esse tempo de criação de alguma coisa nova. E às vezes talvez vocês tenham juntado grana e falaram, a gente tem nossa grana, a gente pode se manter. Mas tem muita gente, eu acredito, eu tenho 2 amigos meus que estão zerados e estão com a startup, e a família fica pressionando para um emprego, né? Vai arrumar um emprego, então depois você cuida disso. Eu queria saber um pedacinho da história de vocês nesse sentido da família, se vocês tiveram esse tipo de conversa. Olha, a gente está criando um negócio, sabe? Ou não, ou se a família entendeu, ou se a família dificultou, e queria saber um pouquinho dessa relação. Os meus pais são funcionários públicos. Então, para eles, sempre foi muito difícil entender meu trabalho em agência mesmo. Porque eles falavam, 10h30 da noite, o que você está fazendo no trabalho? Ninguém está te pagando a mais. Então, a angústia deles era que eu saísse da agência. Quando eu falei que eu tinha uma ideia, que estava dando certo, minha mãe não entende nada de computador, não consegue nem ligar o computador sozinha. Meu pai entra no Facebook para ficar compartilhando vídeo de motos e criancinhas. Mas eles apoiaram, foi um apoio que eu até não esperava. Eles falaram, larga tudo, faz o que você tem que fazer, se precisar de ajuda eu te ajudo. E assim, eu trabalho de casa, eu moro com eles, e às vezes eu tinha que falar, mãe, eu estou trabalhando, eu estou aqui sentada, mas não estou de brincadeira. Com o tempo eles entenderam isso, então eles não atrapalham, eles sabem o horário que eu posso falar, o horário que eu não posso, e estão sempre de olho. Hoje em dia eles morrem de orgulho, eles tentam entender alguma coisa. Existe o livro que é físico, eles compreendem e tal. Mas eu tive apoio desde o começo, e com a Jé também foi assim. Foi, então. Meus pais são psicólogos, então eles são muito zen, assim, tipo, ai, filha, segue o que você quiser, vive do que a natureza dá, sabe? Então foi muito tranquilo. E eu moro com meu namorado, que também é freelancer. Então ele tava tipo, não, sai, vamos trabalhar os 2 de casa, vai ser muito legal, a gente sai de tarde. Então eu tive muito apoio, até porque eu já tinha isso em casa. E meus pais são muito tranquilos. Meus pais não entendem nada de internet, mas eu falei, na época acho que tinha 1 milhão de pessoas na página. E aí minha mãe falou, nossa, tem 1 milhão de pessoas que sabem quem é você, filha, então sai. Então, e aí com o livro foi muito isso. O livro foi tipo, nossa, tá dando certo. E aí saiu essa semana na Veja, na época, nos mais vendidos. Então eu recebi ligação da família inteira, da minha avó, achando lindo. Então agora a coisa é real. Então acho que quando você tem realmente uma coisa que não é digital, assim, para a família, eles entendem mais que aquilo é verdadeiro, que está dando certo. Oi, aqui. Boa tarde. Logo no comecinho, com quanto tempo que surgiu a primeira publicação patrocinada, que veio alguém falar com vocês para publicar alguma coisa com vocês? E sobre o que era, assim, a empresa? Acho que foi uns 15 dias. Foi o pessoal do Enjoei. Eles queriam um endosso de conteúdo, que é o que a gente faz até hoje, em post de Facebook. E foi muito rápido, assim, e foi tipo, aqui é um troco para vocês. E a gente achou super legal, falou, legal, vamos pagar a cerveja aí do bar, e é isso. Mas então, como foi que vocês lidaram? Vocês já sabiam como lidar com eles, ou vocês pediram ajuda de alguém? Então, a gente trabalhava em agência, a gente trabalhava muito com isso também, com contato com blogueiro, enfim. Então a gente já tinha uma ideia de como funcionava, Media Kit, todas essas coisas, porque a gente trabalhava com isso. Então foi até natural, porque a gente já sabia como funcionava. Eu tinha PJ, então eu tinha empresa aberta para emitir nota, então eu sabia também como isso funcionava. Então foi bem tranquilo, assim, a gente realmente só discutiu, mas foi tipo 5 minutos, qual ia ser o formato que a gente ia fazer, porque pra gente também era uma coisa muito natural, a gente já também tinha uma ideia de como poderia fazer aquilo sem interferir no que a gente faz hoje. E o Indiretas do Bem tem 2 anos e meio agora, mas a gente bloga há muito tempo, assim, desde 2002 eu tenho blog, em 2008, 2009 ali eu já tinha blog de música, já tinha contato profissional nessa área, a gente sempre trabalhou com social, então a gente sabia como negociar, já tinha feito negociações antes em outros projetos, foi tranquilo pra gente nesse sentido. O que é engraçado, porque muita gente que tem página grande não faz a menor ideia até hoje de como fazer. E aí as pessoas iam falar com a gente, elas ficavam assustadas, porque a gente sabia cobrar, a gente sabia conversar, a gente sabia... Agora, a gente sabia dar prazo.
Tá. Oi, tudo bem? Oi, Parabéns tudo pelo bem? trabalho, é muito legal. A minha dúvida é a seguinte, quando você tem que usar algum elemento de marca conhecida, por exemplo, o Pikachu, o Gato da Alice e tal, como é que funciona para compor esses elementos? Pode usar na boa ou vocês pagam royalties para as empresas? Então, dependendo do produto, a gente muda a imagem, enfim, faz alguma maneira diferente, que a gente não usa realmente no produto em si. Então, aí a gente até pesquisou e tal, aí não tem tanto problema. Mas a gente toma cuidado para não pegar a mesma imagem e colocar na cara. Assim. Isso. Eu adoro ajudar É. esse tipo de coisa. Incentivar, eu ajudo. Então, acho que é isso. Acabou? Então é isso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada. Desculpa alguma coisa. O computador não explodiu apesar da chuva, tá tudo bem.